Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasse, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmo 127, verso 1 e verso 2. Muito bom dia, que Deus o abençoe no decorrer desse dia. Estamos felizes porque o Senhor nos presenteia com a vida, com a saúde, e nós reconhecemos que a nossa primeira ação no decorrer do dia de hoje é nos voltarmos para o nosso Salvador, o nosso Criador. Nós queremos louvá-lo, nós queremos amá-lo a cada dia. O salmista Davi nos abençoa com o Salmo 127, verso 1 e o verso 2, falando, é o Senhor que edifica a casa. É em vão trabalhar se nós não colocarmos nossos planos nas suas mãos. É em vão vigiar se nós não permitirmos que Ele seja a verdadeira sentinela. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, se nós não permitirmos que Ele seja aquele que nos abençoe no decorrer de todo o dia. E é o que nós queremos fazer, é por isso que nós estamos aqui no nosso primeiro compromisso, clamando por Ele, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Nós estamos estudando um livro fantástico, que é o livro do Apocalipse. Lembre-se, esse livro se tornou amargo em 1844, porque eles tiveram uma pequena compreensão. Mas esse livro hoje, a sua mensagem, o seu conteúdo está muito mais amplo e aberto para que nós possamos entender o que o nosso Senhor sonha para cada um de nós. Esse livro precisa ser mais estudado nos dias em que nós estamos vivendo. As mensagens desse livro é para esse momento que nós nos encontramos. O Senhor espera que cada um de nós possamos entendê-la, vivê-la e estarmos prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador. O livro do Apocalipse, no capítulo 19, o verso 1, e é o capítulo da nossa base de estudo nessa manhã. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. É aquele momento sublime, onde nós sabemos que os salvos serão levados para o céu para viver com o Senhor por toda a eternidade. Através do livro do Apocalipse e os livros proféticos que nós encontramos na Bíblia, nós sabemos que o tempo do fim está chegando ao seu final. Muito em breve, nós veremos um sinal nas nuvens do céu, uma mão de um homem. Essa mão, esse sinal vai crescendo até que tome uma tremenda proporção e aqueles que estão sob a face da terra conseguirão identificar como sendo a pessoa de Jesus Cristo. Será aquele momento em que Jesus estará dizendo para todos aqueles que estão sob a face da terra, eu não mais estou vindo como um servo sofredor, mas eu estou vindo com todo o poder e glória e com toda a majestade. Os seus anjos, tocando a 7ª trombeta, toda a terra será inundada pelo som das trombetas dos anjos do Senhor. E nós, com os nossos próprios olhos, João mesmo viu, nós veremos o nosso Salvador com todo o poder e glória vindo buscar todos aqueles que estiverem prontos para viver com o Senhor eternamente. Meu amigo, não existe nenhum cinema, não existe nenhum cineasta que consiga descrever a beleza de nós podermos ver Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Nenhum filme até hoje foi produzido com tamanha beleza que possa descrever claramente como será fantástico vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar com os seus anjos, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro para se encontrarem com o Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Após a sua morte de Moisés, aqui enquanto esteve nessa terra, ele proferiu um cântico especial que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 32. É um cântico conhecido como o Cântico de Moisés. Mas aqui no capítulo 19, no verso 1, nós encontramos esse cântico com o tema Grande Voz de Numerosa Multidão. É um brado de vitória. Não mais uma vitória sobre o inimigo, mas é a vitória sobre o pecado. Onde não mais haverá sofrimento, onde não mais haverá dor, onde não mais haverá morte, nós estaremos livres de todos os sofrimentos que passamos sobre a face dessa terra e estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Nós encontramos referências a essa vitória que se dará do povo de Deus no Antigo Testamento.
No livro de Isaías, capítulo 34, o verso 10, o verso 3, o capítulo 63, o verso 3, Salmo, capítulo 115, o verso 5, capítulo 2, o verso 9, Ezequiel, capítulo 1, verso 24, Daniel, capítulo 10, o verso 6, Joel, capítulo 3, o verso 13. Quando nós fazemos uma junção do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos que as vitórias que o Antigo Testamento aponta e para o Novo Testamento levam como sendo a nação de Israel a viver essa vida vitoriosa. Através da vitória de Jesus Cristo alcançada na cruz do Calvário, ele iria atribuir àquela nação que aceitou ser o seu rebanho, ser o povo especial dos seus cuidados. Essas palavras de louvor, de gratidão, de regozijo, de felicidade, apontam para Jesus, quando também Jesus Cristo proferiu a parábola das 10 virgens, falando que se dariam as bodas do Cordeiro entre as virgens nécias e as virgens prudentes, se encontrariam com o seu Senhor, com o seu noivo. O noivo, como nós sabemos, é Cristo. A igreja representa as virgens, que está dividida entre o joio, as nécias, o trigo, as prudentes, a noiva, vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, como está no verso 8, e a santa cidade de Jerusalém é a noiva que descia da parte de Deus. Proferidos os cânticos, confirmando as palavras de Jesus, o anjo que falava a João acrescentou: são as verdadeiras palavras de Deus, como está no verso 9 do capítulo 19. Ou seja, tudo que João estava escrevendo, os profetas também tinham escrito, haviam pronunciado, era verdadeira. Não sabemos exatamente porque João se curvou diante do anjo, como está no verso 10, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós estamos aqui agora no capítulo 19, verso 10. O Senhor está dizendo à igreja da Ásia Menor e para nós que vivemos nos dias de hoje, que Deus tem um remanescente especial. Nós sabemos perfeitamente que Ele espera que esse remanescente guarde os seus mandamentos, vivam essas verdades, porque guardar os mandamentos é resultado de amar a Jesus Cristo. Quando nós amamos ao Senhor, automaticamente nós vivemos uma vida de fidelidade aos seus ensinamentos. Nós conseguimos amar ao nosso semelhante. Mas Ele aqui também faz uma menção ao espírito de profecia, ao testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, como nós encontramos no capítulo 12, o verso 17 do livro do Apocalipse. E no capítulo 19, verso 10, há uma descrição que esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia. No decorrer da história, meu amigo, Deus levantou alguns profetas, homens de Deus. Nem todos eles, os seus livros, estão contidos no cânon ou entre os livros sagrados, a palavra de Deus. Como, por exemplo, Elias escreveu, mas os seus livros não estão entre os livros sagrados. Eliseu, da mesma forma, Micaías e dentre outros. Contudo, foram homens, mulheres de Deus, pessoas especiais que receberam do Senhor mensagens para orientar e conduzir o seu povo enquanto estivesse aqui nessa terra. As palavras finais do livro do Apocalipse, no verso 10, nos revela que essa igreja tem uma característica que é o testemunho de Jesus no tempo do fim. Meus irmãos, meus amigos, da mesma forma como Deus levantou um profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento para orientar o povo do Senhor, Deus também, nos dias em que nós nos encontramos, Deus tem levantado homens e mulheres. Observe a seguinte escala. Em Gênesis, capítulo 15, verso 13 ao verso 14, Deus declarou a Abraão um período de 400 anos de cativeiro para o povo dele, até que viesse um libertador. E isso aconteceu quando Israel foi escravizado pelos egípcios e foi libertado por Moisés por 400 anos depois de período de escravidão. Jeremias também profetizou 70 anos do cativeiro babilônico, o que ocorreu com precisão até que uma nova profecia de tempo foi dada por Daniel.
Daniel profetizou 70 semanas, 490 anos sobre Israel, que se cumpriu cabalmente. E nesse período Deus levantaria João Batista preparando um povo para que pudesse se encontrar com o Messias. Ainda em Daniel, a profecia das 2.300 tardes e manhãs que culminou e terminou em 1844. Nesse período de desapontamento, de sofrimento, para aquele remanescente que estava dedicando a estudar, amar e compreender a palavra do Senhor, que equivocadamente entenderam que 22 de outubro de 1844, da passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, eles entenderam como sendo a volta de Cristo para eliminar o pecado dessa terra. Deus levantou uma moça com 17 anos de idade apenas, chamada Ellen Armon. Posteriormente, ela foi chamada com o nome de casada Ellen Golden White. E essa moça teve diversos sonhos e visões, e Deus orientou e conduziu o seu povo de uma forma gradativa na formação dos ensinamentos, para que eles pudessem entender que dentro de muito em breve Jesus Cristo voltaria aqui a essa terra. Essa moça, embora frágil e enferma, porque muito pequena, aos 9 anos de idade, recebeu uma pedrada entre os olhos e lhe deixou muito debilitada, e constantemente sentia fortes dores de cabeça, com tremenda dificuldade de aprendizado. Deus lhe tomou nas mãos, lhe fortaleceu, lhe capacitou para que pudesse escrever mais de 100.000 páginas. Ela escreveu o livro Desejado de Todas as Nações e é considerada hoje a maior biografia a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Os seus livros são diversos temas sobre educação, saúde, relacionamento, dentre outros temas. Ellen G. White, ela nunca disse que os seus livros deveriam estar acima da palavra de Deus. Pelo contrário, ela sempre exaltou a Bíblia, só as Escrituras. Ela sempre falou que a Bíblia era o padrão para estudar os seus livros. Nunca os seus livros deveriam ser padrão para estudar a palavra de Deus. Em outras palavras, ela estava afirmando só a Bíblia de fato é guia de regra e fé e prática para todo verdadeiro cristão. Meus amigos, como um dia Deus levantou João Batista para que pudesse preparar um povo para se encontrar com o Messias, Deus hoje também tem chamado um povo a viver as suas verdades. Deus tem preparado um povo a testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Deus espera que esse povo possa amar a sua palavra como nós amamos a nossa própria vida. Deus espera que nós possamos testemunhar dessas verdades, porque existem muitas pessoas que ainda não fazem parte, que não estão nesse aprisco, que precisam ouvir a respeito da mensagem de Jesus Cristo, que muito em breve irá voltar aqui a essa terra. Deus espera que esse povo remanescente, que ama a sua palavra, que possui o testemunho de Jesus, vivam essas verdades, comuniquem ao mundo, para que eles também possam reconhecer que Jesus é Deus, é Salvador. Um dia voltará aqui a essa terra e levará o seu povo para viver com Ele por toda a eternidade. Eu quero convidar você nessa manhã que nós possamos a cada dia nos colocar nas mãos de Deus, santificarmos o nosso coração, para quando Ele voltar, se manifestar com todo o poder e glória, nós possamos estar prontos para viver com Ele e estar com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós clamamos em Teu nome para que a cada dia nós possamos viver as Tuas palavras. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.